Vou contar um sonho que eu tive a noite passada. Foi um sonho que durou praticamente a noite toda e foi muito real. Eu sonhei que o mundo ia entrar num extremo climático, que as temperaturas iriam baixar muito. Eu estava num grupo de pessoas que se preparavam para passar por tudo isso. E primeiro, na primeira parte do sonho, ficou assim, engraçado que não havia casa, sabe? Onde a gente ficasse. Na primeira parte do sonho, a gente ficou, tipo assim, como se fosse uma piscina, assim, comunitária. E era uma piscina bem aquecida, e eu fiquei ali com uma família ali que estavam ali, e a gente ficou bem aquecido ali numa água térmica bem quentinha. Só que depois a temperatura já foi baixando mais e mais, a gente ouvia pela rádio, assim, eles orientando que seria uma onda de frio extremo que ia passar por toda a Terra e, e a humanidade corria riscos de vida para sobreviver, porque era um frio muito, muito intenso. Então, e era como se fosse mesmo alguma coisa da inversão, uma coisa assim. Enfim, eu estava nesse grupo, então, depois dessa piscina foi ficando, cada vez ia gradativamente ficando mais frio, mais frio, mais frio. E então, assim, eu vi que eu estava num grupo de pessoas onde a gente fez uma fogueira, mas era um ar livre, era como se fosse no meio da floresta, tinha bastante árvores em volta, assim, tudo pingando gelo. E a gente foi feita uma fogueira bem grande, assim, e estava procurando bastante lenha para poder queimar. Só que a gente estava no relento, assim, no sonho. Né? Então, aí eu vi uma moça, uma mulher, assim, que estava com uma família, com umas duas filhas, mais umas 4 pessoas. E eu fui atrás dela e disse, moça, vem pra cá, moça, não fica, não vai embora, fica com a gente, porque aqui a gente tem uma fogueira que eu acredito que a gente tem mais chance de sobreviver a esse cataclismo climático que tá vindo. E ela disse, não, capaz, não vou ficar, não, para mim tá tudo certo. E eu disse, mas eu fui lá, e daí eu tinha me desistido, voltei, insisti com ela de novo, e os teus filhos? As tuas filhas, tu quer que morra também, já que você não tá colocando em risco todo esse grupo que tá com você? E então ela ficou pensando assim e se foram. Daí eu voltei ali, né, para aquela fogueira ali. E então houve que o tipo mover do Espírito Santo e eu comecei a falar e outros começaram a falar para nós se arrepender dos nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus, que Deus poderia nos livrar e fazer com que a gente sobrevivesse a tudo isso que estava vindo. Então eu lembro que as pessoas começaram a chorar, e se quebrantar, houve um mover, houve um arrependimento, e eu falei, declare comigo que vocês creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e começaram a chorar e se quebrantar perante Deus, né? Ali todos em volta àquela fogueira. Eu devia ter o quê? Umas 30, 40 pessoas. Então, houve uma resposta de Deus que teve um homem ali que ouviu a voz de Deus, mas eu também ouvi, né? E ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, ó, faça uma cabana para vocês, que Deus vai dar, que eu vou dar livramento. Então, ele apontou assim, ó, para além daquelas árvores para frente, eu vi uns pinheiros, né? Umas árvores de pinheiro. Então, aí, miraculosamente também apareceu machado, enfim, instrumentos ali, eram tudo instrumentos bem rudimentares, não é nada eletrônico. E nada elétrico, enfim. E aí, então, tinha aqueles instrumentos de machado, e os homens foram lá, cortaram, tinha várias árvores ali de pinheiro, eles cortaram aquele pinheiro e construíram, e Deus deu entendimento, assim, para alguns homens ali, que eram carpinteiros, e foi feita uma cabana grande, assim, em volta àquela fogueira, né, para todo mundo ficar bem abrigado ali, já naquela cabana de madeira. E depois, parece que aquela mulher, ela enviou as 2 filhas dela, ela não veio, ela acho que para ela não se importava mais com a vida dela, mas ela ia enviar as filhas e a gente ficou ali dentro daquela cabana e eu lembro que depois alguns adoeceram, ficaram doentes, mesmo estando ali, mas a grande maioria e eu junto, né, a gente sobreviveu, foi aí que eu acordei. Eu achei esse sonho, sim, bem interessante e, e quando eu acordei, parecia que era real, que eu tava naquele frio horrível, né? Eu moro no sul, eu sou acostumada com frio, mas era um frio diferente, era um frio extremo mesmo, um frio que
que assim, eu cada minuto ia congelando, ficando mais e mais gelado. E quando eu acordei, parecia assim que ainda estava vivendo aquela situação de frio, mas eu no outro áudio eu explico que talvez o Senhor esteja falando de outra coisa, que é o esfriamento espiritual também, que cada vez mais está assolando o mundo. Bom dia, irmãs. E contando esse sonho, ele durou quase a noite toda, sabe? Não foi um sonho assim curto, é como se fosse um filme. Mas eu fiquei refletindo agora que inicialmente parece ser, né, a questão do fim dos tempos, enfim, né, de ser esse, como foi predito, da inversão do campo magnético, era um lugar realmente muito frio, e a gente sabia que ia ser um extremo de frio que o homem não poderia aguentar naturalmente. E o interessante é que não havia casas assim para a gente se abrigar. Era como se fosse uma floresta de pinheiros e a temperatura gradualmente ia esfriando mais e mais e mais. E a gente estava assim preocupado no início, mas eu estava sempre num grupo ali. Primeiro eu fiquei com uma família dentro de um lugar, tipo, que tinha uma piscina bem aquecida, uma piscina bem com água bem quente, sim, bem quentinha. E a gente ficou ali. Aí depois já não adiantava mais, o frio estava esfriando muito. E então a gente tinha tipo uma fogueira, né? Que era o ar livre. E aí foi que começamos a clamar no sonho, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus tivesse misericórdia das pessoas, da humanidade, de todo esse frio extremo que viria, né? Que seria como uma onda que viria, depois iria embora. E aí foi interessante, foi um avivamento, foi um quebrantamento. Eu sei que eu comecei a dirigir também ali esse momento e falar para as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, as pessoas começarem a chorar, a se quebrantar perante Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia delas. Aquele grupo que eu estava ali. E então houve como que Deus falou com um homem que estava ali, né, que fazia parte do grupo, e ele falou em voz alta: façam uma cabana. E apontou ali para além, ali para frente, ali tinha uns pinheiros, né, umas árvores, para fazer essa cabana. Então, havia alguns homens ali que eram bons carpinteiros e derrubaram as árvores e conseguiram miraculosamente também instrumentos, né, para cortar árvore e tudo, para fazer essa cabana e aonde a gente ia ficar abrigado e ia conseguir passar, né, por por esse momento, essa onda intensa de frio extremo. E aí eu lembro dessa mulher, uma mulher que estava passando no caminho, ela tinha várias pessoas com ela, duas filhas e mais algumas pessoas, e eu fui atrás dela e disse assim, por favor, fica conosco aqui, nós vamos construir uma cabana que vai estar mais aquecida, nós vamos ter uma fogueira, vamos juntar todas as lenhas que puder para nos aquecer. Se você ficar andando por aqui, você não vai sobreviver. E eu falava muito preocupada, eu instigava ela, sabe? E ela não queria, não, deixa, eu não tô nem me importando com nada. Mas você não se importa nem com a vida das suas filhas? Se for, pelo menos, pelos teus filhos que você tem. Eu falei para ela. E aí, no sonho, depois, era para si como ela pegou e mandou as filhas ficarem ali, mas ela não quis ir. Ela disse que para ela não se importava mais com, a, com o bem-estar dela mais. E aí, então as filhas tinham vindo para nós, e aí até o final do meu sonho, nós estávamos todos ali naquele abrigo, e alguns ali adoeceram, não só do frio, mas de algumas enfermidades que tinha ali, né? Enfim, por estarmos ali naquele momento, mas eu e todo aquele grupo, a grande maioria que estava nessa cabana, elas foram poupadas, né? Sobreviveram a essa onda de frio. Mas eu fiquei pensando também que, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, que foi, né, um cataclisma climático, enfim, mas também pode ser o esfriamento da fé na Terra, onde cada vez mais haverá um esfriamento da fé. Esse frio significa, extremo significa isso também, que o homem cada vez mais frio, mais distante de Deus. E ali eu e esse grupo de pessoas significa pessoas que vão se quebrantar, que vão estar na presença de Deus, que vão buscar a misericórdia de Deus. Pode ser esse avivamento no meio de muitas dificuldades.